Olá, boa tarde. Aqui é o Rafael do canal Terapia Financeira Cristã. E o tema da nossa reflexão de hoje é orçamento. Você sabe o que é orçamento? Você tem um orçamento? E como é esse orçamento? É bem definido ou ele é mais ou menos? Esse é o tema de hoje, orçamento. No livro de Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas, Alice tem um diálogo muito interessante com o gato. Ao encontrar o gato, ela pergunta: para onde esse caminho vai? O gato então responde com uma outra pergunta: para onde você deseja ir? Alice então responde aflita: eu não sei, eu estou perdida. O gato então responde, ele dá uma resposta mais filosófica e profunda da vida. O gato responde: para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então muitas pessoas fazem isso com seus dinheiros. Ela pega o dinheiro, não tem um orçamento bem definido e vai gastando. Passa no débito, daqui a pouco ela já estourou, ela já está usando o limite, o cheque especial e nem sabe, porque quem não sabe aonde quer ir, qualquer caminho serve. É muito perigoso essa história de você ter o seu dinheiro e você passando sempre no débito. Você perde o controle, daqui a pouco você não sabe os seus gastos. Aí eu escuto algumas pessoas falando: poxa, eu recebi, trabalhei duro, recebi, acabou meu dinheiro antes de acabar o mês e agora eu não sei o que eu faço, eu não sei para onde está indo o meu dinheiro. É normal, é comum eu escutar isso nas minhas consultorias. E outra, até pouco tempo eu também tinha isso, até eu começar a estudar sobre finanças, porque eu tinha também essa sensação que parecia que estava colocando dinheiro num saco furado. Recebia o dinheiro e não sabia para onde ia, daqui a pouco acabou. E é muito normal eu escutar isso. No livro de Samidana e Doni Denúcio, eles dizem que de cada 10 brasileiros, 8 dizem não ter o controle sobre a sua receita, ou seja, de cada 10 brasileiros, 8 têm essa mesma sensação, recebe, gasta o dinheiro e não sabe para onde o dinheiro foi. Para isso é necessário que você tenha um orçamento. Como funciona o orçamento? O orçamento seria como uma foto bem definida, uma foto em 3D ou um raio-x, que você vai fazer ter o controle de todas as suas finanças a partir dessa fotografia. Para isso é necessário que você tenha uma estratégia, uma meta bem definida, ou seja, saber aonde gastar, saber com que gastou, saber para onde está indo o seu dinheiro e o mais importante de tudo, cuidar dos seus sonhos. Você tem o objetivo de comprar uma casa, de sair do aluguel, de comprar um carro, comprar uma moto, legal. Para isso é necessário que você tenha estratégia. Senão, quem vai mandar no seu dinheiro é o banco. Para com essa história do banco mandar no seu dinheiro, começa você a ter a estratégia. Nesse vídeo de hoje eu vou dar uma estratégia de orçamento muito legal para você. Primeiramente, você precisa entender o que é despesa e o que é receita. Pois bem, vamos explicar. Receita é aquele dinheiro que vem na sua mão todo mês, o seu pagamento. Se você trabalha com carteira registrada, você recebe o pagamento. Como é feito isso? O pagamento nós chamamos de receita, é tudo que entra na sua conta. Então, o pagamento, férias, 13º, hora extra, bônus, comissão, tudo isso nós chamamos de receita. E você, de contrapartida, você tem as despesas, que é a saída, tudo que sai. Só que a saída, ela se divide em dois grupos, ela pode ser dividida em dois grupos, e isso é necessário que no seu orçamento ela seja bem definida, para que você não tenha surpresa aí no final do mês. Então, um exemplo de despesa fixa. A conta de luz é uma receita, é uma despesa fixa, mas ela pode ser variável, porque depende daquilo que você gasta por mês. Assim como a conta de água, ela pode ser fixa ou ela pode ser variável. Outro exemplo de conta variável é a compra do mês. Em janeiro você foi e fez compra, você gastou o valor X. Em fevereiro você voltou para fazer compra, você percebeu que alguns itens ele aumentou o preço. Por exemplo, o feijão de janeiro para fevereiro ele teve uma alta, então você vai perceber que a sua compra, o dinheiro que você fez compra em janeiro, ele não foi suficiente para você fazer compra em fevereiro. Então aí está a diferença entre a conta fixa e a variável. A conta fixa, prestação do carro, você sabe que a sua prestação, você fez lá a sua prestação de 12, 24, 36 vezes, essa conta ela é fixa, a não ser que você atrase, aí ela vai sair de fixa para variável, porque aí você atrasou, vai ter juros ao dia, juros de mora, então vai ter um aumento. Mas se você pagar no dia essa conta, essa prestação que tem um valor fixo definido, isso é uma conta fixa. Tudo aquilo que pode ter uma variação, conta variável.
Por que você tem que ter isso bem definido no seu orçamento? Porque no final do mês você pode ter uma fatura mais alta do que você deseja, do que você esperava, e acabar fechando o mês no vermelho, ou passando no débito, daqui a pouco seu dinheiro é como se fosse uma caixa d'água, né? Entrou, você vai gastando, daqui a pouco você não sabe mais o que você gastou, se você está equilibrado ou se você está no vermelho, porque você foi passando no débito direto. Então, para de gastar no débito e tenha controle daquilo que entra e daquilo que sai. Eu vou dar para você uma dica aqui de como fazer um orçamento. Eu tenho outras dicas que eu passo quando eu faço as minhas terapias. Eu tenho outras dicas de como você fazer esse orçamento e como você levar. Mas eu vou dar uma dica gratuita para você aqui. Pois bem, 100%. O seu salário, então, é 100%. Eu vou dar algumas dicas para você de como você fazer esse orçamento. 60% do seu salário, 60% de tudo aquilo que entra, você deve destinar 60% para os custos ou para os gastos da família. Então 60% você vai comprometer com a família, com a casa, tudo que envolve as despesas da casa. 10% você vai destinar a investimento. Então todo mês que você recebe, você pega 10% e você vai investir. Mais 10% para os seus objetivos de curto prazo. Então você está planejando em viajar em julho. Em junho, julho, já vai guardando dinheiro para menos 10% para essa viagem. Para quando for chegar o dia da sua viagem, já está tudo pago e você já tem o dinheiro destinado para a sua viagem. Não precisa se comprometer com um cartão de crédito. Mais 10% você vai gastar para doações. Eu tenho o costume de fazer doações, eu dou no farol, eu dou dinheiro para as pessoas na rua. Então, pois bem, saiba que isso tem que entrar na sua planilha de custos. Como que isso vai entrar na sua planilha de custo? 100% que você recebe, 10% você já destina para doações. Seja ele dízimo, seja ele doações para alguma instituição, 10% é para doação. Mais 10%, talvez seja os 10% mais legal, esses 10% você vai gastar livre. Como livre? Eu tenho o hábito de ir ao cinema, ok? Você já tem 10% reservado para ir ao cinema. Eu gosto de ir na praia, eu gosto de ir na praça, passear com meus filhos no parque, legal. Tenha no seu planejamento 10% para que você venha gastar de forma livre. Rafael, 10% é pouco. Então você tem que diminuir lá nos seus primeiros 60% que eu deixei para o gasto da família. Aí, ao invés de deixar 60% para a família, você deixa 50% para gastar com as contas fixas e variável com a família e deixa 20% para gastar de forma livre com a sua família, com os seus passeios. Como eu disse, eu tenho outras técnicas, outras dicas que eu passo na minha consultoria. Essa é uma dica básica que dá para você seguir e ter uma vida saudável, um orçamento bacana seguindo essas dicas. Então vou repetir: 60% para a família com as dívidas da casa, 10% para investimento, todo 10%, todo mês você deixa 10% para você investir, 10% para o objetivo de curto prazo, 10% para doação e 10% para gastos livres. Claro, como eu disse, tem outras dicas, tem outras ferramentas? Tem, mas essa é uma dica que eu acho que se você... tenho certeza que se você seguir já vai melhorar o seu orçamento familiar com certeza. Em Mateus capítulo 6, versículo 12, quando Jesus multiplica os pães, ele dá uma ordem no versículo 12 para os seus discípulos: juntem todos os pedaços que sobraram para que nada se perca. Tá vendo o exemplo que Jesus deu para os seus discípulos? Guarde tudo para que nada se perca. O seu dinheiro tem que ser assim, bem tratado, para que você saiba exatamente para onde ele está indo, para que nada se perca. Antes de fechar esse vídeo, eu ainda vou citar para você um provérbio chinês que diz assim: um homem que poupa se torna um homem livre. Essa é a dica de hoje. Se você gostou, se inscreve no canal, dá um like e compartilha. Por quê? Tem pessoas que estão desesperadas, não sabem como lidar com seu dinheiro. Eu não consigo alcançar todos. Para que eu consiga ajudar mais pessoas, você vai compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus colegas, com seus parentes, para que todos nós possamos ter uma vida saudável financeiramente. Quando as finanças vai bem, quando as finanças estão bem reguladas, o resto tudo vai bem. Quando as finanças não estão bem, as coisas começam a ir mal. Então ajude as pessoas. E outra, faça um comentário no vídeo. Eu aprendi com um amigo youtuber que quando tem comentário, o vídeo começa a se tornar mais relevante. O YouTube começa a aparecer com relevância. Se não tem comentário, ele não aparece como sugestão. Então comenta, tire dúvida, faça crítica. Se tiver algum toque para dar também, faz lá. E se gostou, comenta no vídeo. Eu vou ler cada comentário e vou responder cada um, tá bom? Um abraço e até a próxima.